enquanto que a armazenagem a granel é realizada nessas instalações de armazenagem em silos metálicos ou silos de concreto. Aqui nós temos uma figura mostrando nas barras a produção de grãos a partir da década do meio da década de 70 até o início da década de 2000, do ano 2000, e nós temos essa linha aqui mostrando a capacidade estática de armazenagem. Nós vemos aqui que num determinado setor, numa determinada época, na década de 80, nós tivemos uma perda de capacidade estática de armazenamento, que significa talvez algumas instalações necessitaram alguns reparos, então, nesse caso, havia grãos excedentes sem local de armazenagem. Nessa época, então, foram necessários muitos esforços para poder, então, armazenar esse produto sem perder essa qualidade. Foram armazenados grãos em escolas, igrejas, até escritórios públicos, né? E também armazenagem subterrânea. A armazenagem subterrânea, muitas vezes, envolve grande uso de tecnologia, como nesse caso aqui, em que 80% de grãos é armazenado abaixo do nível do solo. Mas não é esse tipo de instalação naquela época que ocorreu. Mas a armazenagem subterrânea cavava-se buracos no solo, se forrava de plástico, colocava grão e fechava. Então havia realmente grande perda de qualidade. E assim, nesse setor de commodities, em tecnologia de alimentos, é onde se menos emprega pesquisa e desenvolvimento. Então, antigamente se utilizavam instalações desse tipo, onde não apenas grãos eram armazenados, mas também servia de garagem. Havia galpões desse tipo também deficientes, paióis, paióis desse tipo, e numa determinada época, então, foram implantadas novas tecnologias. Nós temos aqui um terreno de declive com 2 níveis de piso, em que aqui nessa parte inferior nós temos a armazenagem de grãos que já passaram pelo secador, e no piso superior nós temos aqui um secador que é movido, o ar aquecido através de uma fornalha, que depois vai, então, efetuar a secagem desse grão. Esse tipo de instalação foi desenvolvido depois do Pronasem, que foi projetado em Viçosa e tem dado muito resultado naquela época e fez com que os produtores realmente começarem a acreditar na tecnologia Tupiniquim, a nossa tecnologia aplicada da melhor maneira possível. Nós temos, então, diversas instalações mais atuais, em que nós temos aqui silos metálicos e nós temos aqui silos de concreto. Aqui nós temos secadores mecânicos, instalações de limpeza, classificação. Também silos com estruturas metálicas de cobertura, com uma certa porcentagem de grãos, cerca de 70% também armazenado abaixo do nível do solo. Ou nós temos também, silos totalmente de concreto, armazenados também nessas instalações com cerca de capacidade de 100 mil toneladas, sendo que a maioria, cerca de 80%, pode ser descarregado por gravidade. Apenas cerca de 25%, 30% vai ser descarregado utilizando transportadores mecânicos. Então, foi uma época, na década de 90, de 80, onde foi desenvolvido grandes instalações a altos custos, mas que com boa aplicação de tecnologia.
Porém, quando nós aumentamos a capacidade, aumentamos a velocidade, acidentes podem ocorrer. Então, existem acidentes desse tipo que podem ser explosões ou simplesmente incêndios, em que causa grande impacto, grande destruição, que parecem resultados de guerra. Além disso, também, quando você exige grande capacidade, grande velocidade, grande produtividade, também podem ocorrer certos acidentes que também têm causado perdas de vida. Nós temos aqui a formação de uma ponte causada por crescimento de fungos, fermentação dos grãos no topo desse silo, em que quando começa a se descarregar os grãos, o funcionário olhando de cima verifica que está o motor ligado para descarregar os grãos, mas não está descarregando quando ele vê pelo topo. Ele vai verificar lá sozinho, com muita coragem, e de repente desaba essa ponte, ele pode ser carregado por esse transportador, e apenas depois de algum tempo que vai se perceber que havia uma pessoa ali dentro do silo. Então, eu trabalhei numa indústria de óleos e já presenciei fatos desse tipo, em que as pessoas desavisadas, que não passaram por algum treinamento, acabaram passando por óbito. Aqui, o funcionário, ele já não é tão corajoso assim para trabalhar sozinho, ele vai verificar junto com outro colega o que é que está acontecendo. De repente, os dois desabam e os dois sofrem esse tipo de acidente. Então, o mais recomendado, né, é que o mais corajoso possa entrar nessa instalação e um fique vigiando fora do silo e um terceiro que possa desligar o equipamento quando houver algum tipo de problema. Pois bem, então, esse tipo de acidente tem ocorrido em nosso país e o Brasil, numa determinada época, foi campeão de acidentes no mundo inteiro, né? Então, antigamente era considerado uma fatalidade. Então, se a construção civil, que foi uma das maiores causas desses tipos de acidentes de trabalho, se alguém caía, se dizia que era uma fatalidade. Acontecer, ele estava na hora errada, no lugar errado, né? Mas as leis modificaram esse ponto de vista, né? Então, hoje em dia, nos tribunais, o responsável técnico é que vai responder ao processo numa empresa em que ocorreu o acidente. Então, as companhias, as empresas têm procurado prevenir os acidentes, então têm criado as organizações para a prevenção de acidentes. Bom, por que essa apresentação, essa introdução? Através dessa introdução que nós vemos a implantação, a melhoria, a tecnologia, aumento de capacidade, aumento de produtividade nas instalações de armazenamento de grãos, né, que podem ser aplicadas também a qualquer tipo de tecnologia de alimentos, né, e também em qualquer ramo do agronegócio ou mesmo fora do agronegócio. Então, nós chegamos aqui ao ponto de definir essas expressões aqui de segurança alimentar, que é realmente procurar avaliar, a apresentação de alimento para o acesso de todo ser humano, né? em que não haja em nenhuma família, nenhum lar, presença de fome muito latente. Então, essa aqui é um enfoque de ordem quantitativa, que é você suprir alimento à população. Enquanto que